aí, será que o artigo que você publicou durante a sua faculdade ou até fora da sua faculdade realmente é válido para residência médica? Será que você publicou um artigo em uma revista boa? Será que realmente ele vai te conferir pontos para você ser realmente aprovado na sua residência dos sonhos? Então, hoje eu vou estar te falando sobre 4 pontos que você precisa saber para verificar se esse artigo que você se esforçou tanto para publicar realmente vai ser válido para te dar pontos na segunda etapa do processo seletivo extremamente concorrido da residência médica, tá bom? Então, seja muito bem-vindo ao Diário da Pesquisa. Aqui é o canal onde você aprende tudo o que você precisa para ter um currículo de destaque e ser aprovado na sua residência dos sonhos. Se você chegou aqui e ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Clara Aragão, sou especialista na construção de currículos para residência e já tenho ajudado mais de 300 alunos a construírem e crescerem o seu currículo para participar de forma competitiva dos processos seletivos de médica, tá bom? Então seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, por favor, clica aqui abaixo no sininho para se inscrever, certinho? Hoje nós vamos estar falando justamente sobre 4 pontos para você verificar se esse artigo que você publicou é realmente válido para a residência médica. Porque o que acontece muito, tá bom? Hoje nós temos uma evolução, certo? De residências médicas de 2010 até 2021, em que desse período aumentou-se pouquíssimas vagas, certo? Ao ano, se formam, atualmente, são dados 2020, 37.823 novos alunos de medicina. E para contextualizar um pouquinho sobre o que é importante você verificar se esse artigo realmente é válido, a gente tem que entender como está a situação da residência médica atualmente no Brasil, tá bom? E que realmente você publicar um artigo e não conseguir pontuar ele, certo? Vai impactar diretamente na sua aprovação. Por quê, Clara? Como assim? Por que isso acontece? Então, olha, presta muita atenção nesses dados que eu vou te trazer aqui, certo? Então, hoje, certo? Anualmente existe um dado, e esse dado é 2020, que anualmente são ofertadas novas vagas de graduação de medicina. E em 2020 saiu o dado de que 37.823 novas vagas são ofertadas todo ano, ou seja, todo ano entram por volta de 38 mil pessoas para se formarem como médicos no final da graduação. Só que um ponto muito importante é que, apesar de entrarem 38 mil novos médicos, só existem atualmente hoje 17 mil vagas de residência médica. Isso significa que mais de 50% desse pessoal que está entrando hoje na graduação de medicina vai ficar de fora das vagas, tá bom? Então, por exemplo, em 2019, certo? Cerca de 40% das pessoas ficaram de fora das vagas de residência médica. E esse é o número que, sim, é o número que eu trago para te conscientizar da situação atual que você vai enfrentar lá na frente. E que se você está no início da graduação de medicina, no meio ou no fim, não importa onde você esteja, você precisa se atentar à situação de que o currículo vai te ajudar a conquistar a sua aprovação na residência médica. Porque o currículo, ele é justamente a segunda etapa desse processo seletivo. E não adianta você acertar inúmeras questões se uma pessoa que acertar as mesmas questões que você, a pessoa tem que acertar menos questões que você, passar na sua frente na segunda etapa, porque ela tinha maior pontuação no currículo, tá? Então você precisa estar ciente para essa situação. Como, por exemplo, vou trazer aqui um edital, que ele é um edital do Processo Seletivo de Residência Médica do Ceará. Ele é um edital de classificados em dermatologia, certo? Você pode ver o quanto ter um bom currículo vai impactar e o quanto você verificar nesse vídeo de hoje que eu vou te mostrar os pontos do seu artigo, se o seu artigo vai pontuar e quanto isso impacta na sua aprovação. Olha aqui esse edital, certo? Um edital de residência médica para dermatologia. E você vai observar que o quarto candidato, em quarto lugar, ele foi o que tirou a menor nota do processo seletivo, certo? A menor nota para ser aprovado. Ele tirou 774. E veja, que apesar dele ter, certo, tirado a menor nota de todos que foram aprovados, ele ainda passou em quarto lugar. Teoricamente, na sua cabeça, se ele tivesse tirado menor nota, ele era para ter passado por último. Mas não, ele passou em quarto lugar. E claro, o que é que tem de diferente das outras pessoas? Gente, é muito simples, é matemática. A nota da análise curricular dele foi maior. Então, ele passou na frente de pessoas que tiraram mais questões que ele. Então, é por isso que você precisa entender e compreender esse assunto que eu estou trazendo para você aqui nesse vídeo. Porque se você submete um artigo, publica um artigo dentro da sua graduação, mas esse artigo não é válido, ele não vai estar somando pontos aqui para você ser
aprovado e, consequentemente, conquistar a sua vaga tão sonhada, tá bom? Então, você precisa estar ciente dessa situação. E se você realmente quer estar ciente de como construir um bom currículo de destaque, tá? Eu queria pedir para você aqui de lembrar de se inscrever aqui no canal, que toda semana eu tô postando vídeos sobre esse assunto, e também me seguir lá pelo Instagram, que continuamente também eu tô postando todo dia dicas de como e orientações, tá? De como você construir o seu currículo de destaque passando na sua residência dos sonhos, tá? Então me segue lá, é @diário da pesquisa _. E hoje justamente eu vou te falar os 4 principais pontos que você precisa entender para, tá, Clara, esse artigo que eu publiquei hoje, ele é realmente válido, certo? Então eu quero que você tanto use esses pontos quando você for publicar um novo artigo científico, como também você use esses pontos para verificar o artigo que você tem hoje aí, tá bom? Cara, quais são esses pontos que eu preciso ter atenção na hora de verificar o meu artigo científico? Então, bora entender aqui. Para responder, certo? Esses 4 pontos, eu vou estar usando 2 editais, tá? Eu estou usando o edital do ENARE, que é o Exame Nacional de Residência Médica, e eu estou usando para embasar aqui o CSPE, que é a Secretaria do Estado de Pernambuco, tá? Que são 2 editais bem criteriosos. Claro, se eu for fazer em São Paulo, se eu for fazer em Minas Gerais, se eu for fazer em Brasília, eu vou conseguir aplicar isso aqui? Sim, certo? Eu estou trazendo critérios gerais. E um ponto muito importante aqui, você também tem que verificar os critérios do seu edital, mas esses pontos aqui se aplicam para as maioria de todos os editais de residência médica e também editais de mestrado, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é o ponto da revista. E é muito importante que você, ao publicar um resumo científico, um artigo científico, você preocupe se ela é uma revista indexada em bases de dados, ou seja, se ela está indexada lá no PubMed, certo? Se está indexado no Cielo, se está indexado no Scopus, certo? Ou no Web of Science, certo? Por que, Clara? Porque é o seguinte, gente. Se o seu artigo não estiver, certo, dentro dessas bases de dados, obviamente ele vai perder visibilidade acadêmica. As pessoas não vão poder buscar. Por exemplo, se eu estou buscando sobre asma, eu não consigo achar o seu artigo científico. E esse é um dos critérios que os editais eles pedem que você coloque lá para pontuar na residência médica. Então, você tem que publicar um artigo em uma revista indexada em base de dados. Então, eu trouxe aqui como exemplo, certo? Esse artigo que eu submeti. Então, para ilustrar para você aqui como saber, certo? Se o artigo que você publicou, ele é de uma revista indexada, eu trouxe aqui esse artigo que foi publicado, certo? Eu sou uma das autoras e esse artigo ele foi publicado na base de dados, ou seja, ele foi divulgado lá no PubMed. Então, cara, eu tô escolhendo uma revista hoje. Como é que eu sei que ela é indexada em uma base de dados? Gente, olha, essa revista aqui, antes de eu submeter o artigo nela, eu verifiquei. Então, eu entrei no site da revista e eu vim aqui, ó, em About Us. E aqui, toda revista ela tem uma descrição sobre isso, certo? Uma descrição sobre ela. Geralmente, um bizu que eu deixo para vocês é vocês irem, certo? Nesse cabeçalho aqui abaixo, que geralmente eles deixam onde a revista é indexada. Então, se vocês observarem aqui, ela deixa bem claro, ó, indexado no PubMed e no SJR, tá bom? Então, veja que você consegue saber logo de cara se a revista ela é indexada ou não. Se você tá vendo que a revista submeteu, não deixe isso claro, deixe isso subjetivo, cuidado, você pode estar caindo em um golpe. Também, no próprio edital da revista, certo? Você consegue ver aqui, ó, indexada no PubMed, no Simago e no Scopus. Tá vendo? Então, já consigo ver aqui, antes de submeter meu artigo nessa revista, que ela é indexada. Outro exemplo aqui, que é a Sleep Science, que é a da Associação Brasileira do Sono. Então, você vai entrar no site aqui, só colocar no Google, certo? Então, você abrir o site da revista, você vai verificar. Ela deixa, às vezes, aqui abaixo, tá? Nem sempre, tá? Ela deixa aqui abaixo as indexações dela. E, certo, você também pode clicar aqui em About. Ele vai ter uma explicaçãozinha para os autores aonde é que ela está submetida. Aqui nesse caso, eu não consigo visualizar, tá bom? Porém, se eu for nas instruções para os autores, ela deixa isso bem específico de onde é que ela está submetida, certo? E como é que faz o processo de submissão do artigo nessa revista aqui, tá bom? Então, sempre, gente, sempre, antes de submeter um artigo científico, você vai verificar se essa revista é uma revista indexada, tá? Outro ponto que nós podemos também levar em consideração na hora de, certo, verificar se esse trabalho, se esse artigo que você submeteu, ela pontua para residência médica, é você observar se ela é uma revista, certo, nacional,
ou se ela é uma revista internacional. O que você tem que tomar cuidado? Revistas universitárias. Então, por exemplo, existem revistas de extensão, por exemplo, da USP, existem revistas de extensão de universidades em específico, e a sua universidade ela pode ter uma revista como essa, certo? Só que você tem que tomar cuidado que a grande maioria dos editais, certo, vai pontuar somente trabalhos publicados em revistas ou nacionais ou internacionais. Cara, quando é que eu sei que essa revista é uma revista nacional ou internacional, certo? Geralmente você vai ver a instituição que está por trás daquela revista, o corpo editorial daquela revista. Se você está vendo que o corpo editorial da revista é um corpo internacional e ela publica em outros idiomas, então é um sinal que ela é uma revista internacional, tá? Se você tem um corpo editorial brasileiro, com editores brasileiros, como por exemplo Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é uma revista nacional e ela é focada para o público brasileiro, certo? Se você tem uma revista de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela é uma revista local e você tem que tomar muito cuidado com todos esses tópicos, tá bom? Então presta muita atenção se o seu artigo ele preenche esses critérios, principalmente se a revista que você submeteu o seu artigo também preenche esses critérios. Outro ponto também importante que você tem que estar atento é o quesito de dados, certo? Se ele tem um dados de ISSN, se tem o DOI, e se ele deixa discriminado o número e o volume do seu artigo. Clara, por que eu preciso desses dados? Porque são dados de verificação, certo? Que o seu artigo realmente existe, são dados de verificação da autenticidade do teu documento. Porque uma coisa, certo, é eu chegar para você e te dizer, olha, eu tenho esse artigo aqui publicado. Deixa eu colocar aqui o PDF. Uma coisa é você chegar e enviar para a revista. E enviar para a revista, certo? Só o print da capa. E outra coisa é você se preocupar se tem todos os dados de o avaliador verificar se realmente esse artigo ele é válido. Isso é um cuidado que você tem que ter. Então, em diversos processos seletivos vai pedir assim, ó, envia a primeira página, porque tem o nome completo de todo mundo, certo? Só que você tem que verificar se tem ISSN também. Então, vamos lá. Será que meu artigo tem ISSN? Então, o DOI, eu achei o DOI que é o CPF do meu artigo científico, ok? Então, já está exposto aqui, certo? Eu tenho que encontrar se ele disponibiliza o volume e o número. Então, ele disponibilizou o volume 12, número 432. E essa revista eu consigo rastreá-la e encontrar o ISSN dela, que é basicamente o que é o ISSN dela, é o CPF da revista. Então, o DOI, certo, que é esse número aqui, ele é o CPF do meu artigo, estou dizendo que ele existe, e o ISSN é o CPF da revista, ou seja, eu estou dizendo, olha, essa revista, ela realmente existe. E o ISSN da revista, eu consigo verificar também lá no site dela. Bora lá ver aqui. Então, um dos dados também que eu tenho que fornecer lá para o edital de residência médica é justamente o ISSN da revista. E tanto você pode pedir para adicionar, certo? Na página do artigo, quanto você vai achar aqui discriminado no próprio site da revista, tá? Na instrução para os autores. Você tem que verificar, certo? Tudo isso direitinho para você observar de, será que esse artigo que eu publiquei, ele é realmente válido para o que eu estou hoje, tá bom? Então sempre faça essa verificação para você não perder grandes, certo, pontuações no seu edital. Então sempre verifica se tem todos esses números. Outro ponto muito importante, tá, gente, é o tipo de publicação. Então, só vai estar pontuando o artigo que foi publicado em revistas. Então, artigos em revistas indexadas, tá? Artigo em revista, eu vou até grifar isso aqui. O que eu vejo muita gente fazendo e que mata a pontuação, é que se você tem um artigo nessa situação hoje, infelizmente você não vai pontuar em diversos editais mesmo. Eu ouso dizer que talvez tenha somente 1 ou 2 editais no Brasil inteiro que você vai pontuar, nacional e internacionalmente também, tá? Que são artigos submetidos em eventos. Não submeta o seu artigo em evento, porque não pontua para residência médica. Cara, por quê? Porque o artigo submetido em evento, ele perde, tá, visibilidade. Ele pede que outra pessoa que esteja buscando o seu tema também pontue. Também encontre literatura científica sobre esse tema. Então, por isso, os editais eles não pontuam isso aqui. Em eventos ou catálogos, certo? Ou como capítulo de livro. Então, a gente que pega o artigo tal qual
e publica como um capítulo de livro. Então, não vai estar pontuando no item de artigo em revista indexada, tá? Então, presta muita atenção se o artigo que você tem hoje nas suas mãos, ele preenche esses 4 pré-requisitos. De 1, ele está submetido em uma revista indexada, em uma base de dados indexada, tá? 2, qual é o tipo dessa revista? É uma revista local da sua universidade ou ela é uma revista, certo, nacional e internacional? Então, se preocupa com isso. 3, tem todos os dados de verificação? Será que tem todos os pontos para verificar a autenticidade desse seu documento? Como, por exemplo, o ISSN, o DOI, o número e o volume do seu artigo, que são documentos para provar que realmente o seu artigo ele existe, e o tipo de publicação. Esse artigo que você tem em mãos, ele foi um artigo publicado em uma revista indexada. Então, cuidado para você não se confundir com esses termos e acabar e perder um artigo que você suou tanto para fazer. Consequentemente, você perde essa pontuação e sem essa pontuação, infelizmente, você também perde vantagem em ser aprovado na residência médica dos seus sonhos. E você, obviamente, não quer isso, porque isso é um ponto muito sério, tá bom? Então, se você quer continuar, certo, sabendo mais sobre currículo para residência, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Se você gostou do vídeo, dê um joinha aqui, que para mim é muito importante. E também, se você quer continuar acompanhando os meus conteúdos, tá? Me segue lá no Instagram, no @diário da pesquisa _. É muito importante. E eu queria dizer para você que se você terminou esse vídeo aqui e ficou com qualquer dúvida no seu coração, por favor, não fique com ela para você. Coloca aqui abaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de estar te respondendo, tá bom? Então é isso, gente. Um beijão gigante para vocês e te vejo no próximo vídeo, tá bom? Abraços científicos.